Shalom, Adonai a todos, que a paz de Cristo esteja sobre o teu coração. Você que tem curtido o nosso canal, você que tem estado conosco, compartilhe, divulgue para outros. Tenho certeza que você está sendo abençoado e, portanto, chame outros para serem abençoados com esse canal, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar da nossa sexta festa, que é a festa da expiação, mais conhecida no meio judaico como Yom Kippur, o que é o dia da expiação. Beleza? A nossa referência se encontra aí na tela, Levítico capítulo 16, Levítico 23 e número 29 vai falar sobre essa festa. O que eu te aconselho? Dá uma pausa, vai lá, lê esse texto, retorna para o vídeo para você entender. Não vou falar de toda a festa, vou falar de alguns parâmetros dela, até porque o tempo do nosso YouTube aqui é curto. Então eu quero que você frise bem, entenda bem a festa, porque eu vou tentar frisar mais o aspecto histórico e pessoal dela para você. Vamos lá. A expiação, ela é uma festa, ou Yom Kippur, é uma festa muito conhecida no meio judaico. O que alguns judeus compreendem? No mês de Tisherê, setembro, outubro, no 10º dia, se é celebrada essa festa. Para alguns judeus, essa festa é celebrada nesse dia porque quando Moisés desceu do monte e ele viu todo aquele rito acontecendo sobre o bezerro de ouro, ele quebra a tábua das leis, ali tem toda uma conversa histórica que a gente conhece, e ele retorna para o monte depois. E esse período que se passa é praticamente uns 40 dias, então quando Moisés retorna com a segunda tábua da lei, é como se Moisés estivesse dizendo ao povo que aquele povo que ali aguardou agora em santidade ao Senhor foi perdoado pelos seus pecados. Daí então, como para os judeus foi no 10º dia de Tisherê, foi tomado como o dia da expiação. Então, o dia da expiação também é um dia de aflição de alma, ou dia de expiação dos pecados. É o dia em que os pecados dos israelitas, que pecaram contra o Senhor dessa tal forma, em que a ira do Senhor se engrandeceu sobre ele, foi apracada. Eles foram perdoados daquele pecado diante do Senhor. Ao ponto de a ira de Deus se engrandecer, crescer, né, vamos falar assim, e o Senhor falar para Moisés: eu vou destruir esse povo, não quero saber mais dele, e eu vou construir de ti, da sua semente, que vai sair então o Messias. Aí Moisés intercede pelo povo, e o povo é perdoado, e agora tudo vai culminar com a história bíblica que nós conhecemos. Ou seja, é o dia de um grande perdão, onde Deus perdoou os judeus grandemente. Eles entendem como isso. Então eles chamam de Yom Kippur. É uma santa convocação. Nesta santa convocação não pode haver trabalho nenhum. E nesse dia é a primeira vez no ano em que o sumo sacerdote ele entra no Santo dos Santos. O lugar santíssimo, o Santo dos Santos, não era entrável todo dia, toda hora, a hora que o sacerdote queria entrar, ele pegava e entrava, não. Uma vez por ano apenas se entrava no Santo dos Santos. E apenas quem entrava no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos, era o sumo sacerdote. Só ele tinha essa permissão. Grava bem isso, que vai se fazer falta lá à frente. Essa é a festa, onde o Senhor pede com que os israelitas se reúnam como uma santa convocação. Ali o sumo sacerdote vai separar 2 bezerros ou 2 bodes, e ali vai se sacrificar um, e vai se levar o seu sangue, e vai ser derramado sobre o propiciatório, ou sobre o propiciatório é a tampa da Arca da Aliança,
vai ser derramado sobre aquele lugar, e o outro bode, quando o sumo sacerdote sair, ele ia lá e impunha as mãos sobre esse bode, ele vai confessar o pecado do povo judeu sobre esse bode, e agora vai mandar com que um sacerdote, ou um levita no caso, levasse esse bode para fora do arraial, tirando assim todo o pecado do povo de Israel daquele momento. Bem, existe uma teoria sobre Azazel, sobre os bodes expiatórios, eu não vou entrar nessa, até porque no futuro vou fazer um vídeo sobre isso. E existe também aqui uma teoria que é com relação, uma ideia, né, que é com relação ao cinto que é amarrado sobre a cintura do sacerdote, e que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e que quando não se ouvia o barulho do sino, então se puxava porque o sacerdote morreu. Isso é apenas uma especulação, não há base bíblica para isso, não há contexto histórico para isso, nenhum comentário há com relação a isso. Também é um outro vídeo que, assim que possível, eu vou fazer para explicar sobre esse assunto melhor para vocês. Então estou devendo 2 vídeos já a vocês. Grava aí, não sei quando, eu não vou prometer, mas em breve eles sairão. Coisa de 5 minutos, 10 minutos de vídeo. Amém? Só para vocês entenderem, pesquisarem sobre o assunto também, se quiserem. Pois bem, esse é o aspecto histórico da festa. Não vou acrescentar muita coisa. Se você ler Levítico, se você ler Número, você vai chegar a esse entendimento que eu estou falando para você. Tá? Qual é o aspecto profético dessa festa? Cristo é o dia da expiação. Então, existia uma necessidade de se expiar o pecado do povo de Israel. E isso remota a um aspecto profético, para uma profecia para o povo de Deus, ou para a raça humana, para todos os seres humanos da face da terra. O fato de que o sacrifício no Antigo Testamento tinha de ser repetido anualmente indica que eles eram provisórios, ou seja, uma vez por ano existia a necessidade de sacrificar por todo o povo de Israel. Embora nós às vezes não aceitamos, no povo de Israel poderia existir ali alguém que não estivesse professando a fé. Poderia existir ali alguém que não quisesse saber de Yahvé, do Eterno, e viver a sua vida conforme os seus próprios deleites. Então, o que fazer com ele? Para que a ira de Deus não chegue agora a todo o arraial de Israel, se fazia um sacrifício por todo Israel, por aqueles que estavam arrependidos, por aqueles que estavam gratos, por aqueles que não queriam mais viver, e também por esses que não faziam o seu sacrifício, a ponto de o Senhor não derramar a sua ira sobre o povo, porque existiam justos sobre aquele lugar ainda. Tá? Cristo viria então agora, porque isso vai apontar para um futuro, para remover de modo permanente todo o pecado confessado. Ou seja, enquanto que em Israel o sacrifício é anual, para a raça humana, para a humanidade, esse sacrifício é uma vez só. Se você quiser acompanhar comigo, abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 11, eu vou ler aqui na minha. Diz assim, ó: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, então o escritor aos Hebreus está dizendo que Cristo é o sumo sacerdote falado anteriormente, por isso que é um aspecto profético. O que a festa de Yahvé da expiação, ou o Yom Kippur, está mencionando? Que assim como aquele sacerdote fazia expiação pelos pecados, Cristo agora é o sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote que vai fazer essa expiação. O escritor aos Hebreus, ele faz essa narrativa maravilhosa do Antigo Testamento, em todas as partes. Ele vai dizer que
Esse sumo sacerdote, ele vai agora realizar mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Ou seja, ele vai falar assim, o sumo sacerdote Cristo, ele está diante de um maior tabernáculo. E ele vai deixar bem claro que não é um tabernáculo feito por mãos humanas. Preste bem atenção. Não feito por mãos, ou quero dizer, não desta criação. Então, o sumo sacerdote Cristo vai entrar em um tabernáculo e vai entrar no Santo do Santo, que não é criado por mãos humanas. Aquela sombra que nós estamos estudando, ela é feita por mãos humanas. Mas o tabernáculo, ou o Santo do Santo, em que Cristo vai entrar, não é feito por mãos humanas. Se não é feito por mãos humanas, só pode ser feito por mãos divinas. Versículo 12. Não por meio de sangue, de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Ou seja, fisicamente, historicamente, Cristo nunca entrou no Santo dos Santos. No tabernáculo terreno, Cristo não entrou. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que Cristo entrou no santuário maior, no santuário celestial. O santuário que Cristo entrou é o santuário em que é o santuário de Deus, a localidade onde o próprio Pai mora. Ele entra no Santo do Santo, no lugar santíssimo, e ele vai fazer agora a expiação pelos pecados. Vamos continuar lendo Hebreus? Portanto, se o sangue de bode de touro e cinza de novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, ou seja, assim como o sangue do bode de touro, ele expiava os pecados da humanidade ou do povo de Israel, quando o sacerdote saía do Santo dos Santos, ia lá fora e aspergia por 7 vezes sobre o povo, o que ele estava fazendo? Purificando o povo do pecado. Se isso terreno purificava o povo do pecado, no versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Muito mais o sangue de Cristo fez pela raça humana. Porque o sangue de Cristo era sem mácula, sem mancha. Esse sangue foi dado pela raça humana. Então o sangue de Cristo, aspergido agora sobre a raça humana, tem muito mais poder do que o sangue de touro e o sangue de bode. Aquilo era sombra do que estava por vir sobre a humanidade. Por isso mesmo, ele é o mediador de uma nova aliança. Por isso que Cristo é esse mediador da nova aliança entre Deus e os homens. 9:28 fala assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, oferecerá uma segunda vez, se aparecerá, sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, assim como Cristo, uma vez para todo sempre, ele não precisa ficar fazendo sacrifícios anuais, porque o seu sacrifício pela humanidade foi perfeito. Esse sacrifício feito pelo homem é perfeito. Assim como ele uma vez apareceu e fez isso, ele uma segunda vez aparecerá, agora não para isso, mas para salvar a humanidade, ou seja, para arrebatar, para tirar de uma vez por toda a raça humana do pecado. Amém? Esse é o aspecto profético. Hebreus 10, versículo 10, também vai nos falar sobre isso, e diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, foi uma vez só, acabou, não tem mais sacrifícios. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado
e oferecia muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, preste atenção, o escritor hebreu está dizendo isso, esses sacrifícios nunca, jamais podem remover pecado. Daqui a pouco, quando eu falar de expiação, você vai entender um pouquinho. Então, grava bem, os sacrifícios anteriormente jamais removeram o pecado. Jesus, porém, tendo sido oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Para que ele se assenta à destra de Deus? Para ele ficar agora sentado no lugar santíssimo. O lugar santíssimo não é a presença de Deus, onde está a arca da aliança, ou a presença de Deus. Então ele se assenta à destra de Deus. Para quê? Para deixar bem claro diante da humanidade que a ira de Deus está aplacada devido ao seu assentar à destra do Pai. Vamos lá. Aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estados aos seus pés, porque com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho o Espírito Santo, porque após ele dizer, essa é a aliança que farei com eles. Ou seja, no aspecto profético, Cristo, ele é a expiação pelos nossos pecados. Ele é a oferta pelos nossos pecados. Nós hoje não precisamos fazer as nossas ofertas de expiação, ou nós não precisamos sacrificar, porque Cristo é o sacrifício feito por nós de uma vez por todas para a nossa salvação. E o aspecto pessoal relacionado a isso é a propiciação e a expiação pelo sangue de Cristo. Nós temos aí um grande impasse na nossa teologia, ou na nossa discussão teológica, que alguns colocam a propiciação e a expiação como a mesma coisa. E não é diretamente, por ser bem parecido, bem próximo. Às vezes nós, por serem semelhantes, nós nos atrapalhamos. Posso ser, até que na minha apresentação a você, eu possa me atrapalhar com a explicação. Mas vamos lá, eu separei aqui, vou tentar te dar uma explicação mais lógica de propiciação e expiação. Antes disso, deixa eu falar só uma coisa. Expiação, ele, além de ser o ato de cobrir, ele também é o ato de limpar. Então, as ofertas do passado, no aspecto pessoal, o que ela fazia? Ela cobria o pecado. É como o Senhor falou para o povo de Israel que eles tinham que, no meio do seu armamento, ter uma pá, para que quando defecassem, eles cavassem um buraco e colocassem agora terra sobre ele. Ou seja, eles expiavam, eles cobriam. É bem nesse nível mesmo o nosso pecado. Ele está apenas coberto, como um esterco coberto em um buraco. Tá? É bem nesse nível, que é o sacrifício anterior. Porém, a ideia de expiação de Cristo não é cobrir, mas é lavar, purificar, tornar puro. Então a expiação você pode olhar como esse aspecto agora que eu te falei. A expiação de Cristo nos purificou, não nos cobriu o pecado, mas nos limpou de todo pecado. Esse é o aspecto pessoal para nós. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos limpou, purificou de todo o pecado. Amém? Entendido isso, eu quero que você entenda que a propiciação, sempre quando vai se falar dessa palavra na Bíblia, você pode ver que ela está interligada à ira de Deus. Sempre está voltada a um relacionamento de um Deus que está irado. Portanto, há uma necessidade de
propiciação. A propiciação, o próprio propiciatório da arca é para aplacar a ira de Deus. Por isso existiu o propiciatório. A ira de Deus existe, não é isso? E ela precisa ser desviada. Como se desviar então essa ira de Deus? Através da expiação. Pense comigo. Pense em um Deus irado. Pense em Deus irado. O nosso Senhor, o Eterno, pense no Eterno irado. Quem poderá ir a favor de mim? Quem poderá ir a favor de você se Deus está irado com você? Ninguém pode. Não há meios humanos em que possa você ser agora livre dessa ira de Deus. E então, como aplacar essa ira agora? Como acabar com a ira de Deus? O próprio Eterno, o próprio Deus, ele provê a forma de aplacar a ira. Isso chama-se propiciação. Propiciação sempre está ligado à ira de Deus. Então, a propiciação é como se Deus estivesse provendo a forma de se aplacar a sua ira. Isso é a propiciação. E o que é então a expiação? Seria o ato, ou a realização dessa forma. Ou seja, Deus faz o plano, isso é a propiciação. Deus executa o plano, expiação. Para resumir melhor, o ato de prover é propiciação. E a realização da propiciação é a expiação. Entendeu aí? Para entender melhor ainda, eu deixei aqui bem claro, bem escrito para a gente entender. O objetivo da expiação é o pecado. Sempre quando você vai falar de expiação, qual o objetivo? Ou qual é o objeto da expiação? O pecado. O que a expiação faz? Expia o pecado, limpa-nos do pecado. E a propiciação? Qual o objetivo da propiciação? Deus. Deus está irado e há uma necessidade de ele ser propício ao ser humano, de ele ser favorável. A propiciação dá essa ideia de favorável, ele ser favorável ao ser humano. Como que Deus se tornará favorável ao ser humano? Ele então nos dá a expiação. O ato de dar a expiação é a propiciação. Amém? Entenda dessa forma, o objetivo da expiação é o pecado e o objetivo da propiciação é Deus. Enquanto que propiciação, você olha para um Deus irado, que ele por si próprio provê a forma de poder olhar para a raça humana. A expiação é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Embora nós juntamos as duas coisas, às vezes o próprio texto bíblico, a própria interpretação bíblica ou a tradução nos coloca como a mesma coisa, e não é. Precisamos entender melhor esse contexto aí. A expiação pelo nosso pecado é o sangue de Cristo derramado por nós. Amém? A raça humana, ela não está sobre a ira de Deus ainda, porque o sangue de Cristo, ou seja, Cristo, ele está à destra do Pai, intercedendo pela raça humana. Então existe um sumo sacerdote, existe um cordeiro que foi dado pela raça humana e ele está à destra do Pai. Hoje Cristo se encontra no Santo dos Santos, assentado à destra do Pai, mediando pela raça humana, portanto, aplacando a ira de Deus. E por que a humanidade não prova da ira de Deus? Porque simplesmente há justos na terra. Pessoas que se arrependeram dos seus caminhos maus, compreenderam a salvação através da expiação no Calvário, e por isso não é aplacado. Mas chegará um dia em que
Cristo se levantará do seu trono. Chegará um dia em que ele sairá do Santo dos Santos e irá arrebatar a sua igreja e fazer com que esta igreja seja agora galardoada, entre na boda do Cordeiro. Isso é um outro assunto para nós. Enquanto isso estiver acontecendo, o que estará acontecendo então com a raça humana? Aí sim vem um grande dia, o dia da ira do Eterno. Não pense que a ira de Deus não será derramada sobre a raça humana, mas ai daquele com quem a ira de Deus for derramada. Amado, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é nesse grande dia, no dia da grande ira do Senhor, a humanidade ser colocada diante disso. Se você ler Apocalipse, você vai ver como que a ira de Deus vai ser derramada. Ali a ira de Deus sendo manifesta. Por quê? Porque o sacerdote ou o sacrifício já não está diante ou à destra do Pai, mas ele está agora de pé, deixando com que a ira de Deus seja manifesta a todos os homens. Amém? Fica com essa palavra. Guarde bem esse ensinamento das Sagradas Escrituras, da festa de Yom Kippur, conhecido como o Festa da Expiação ou o Dia da Expiação. É um dia em que, quando os judeus se celebram, eles mantêm uma santidade, pedem perdão, se aproximam do seu próximo, porque eles não querem perder o seu nome escrito no livro da vida. Não querem que o seu nome fique escrito no livro da vida. Que você possa celebrar o seu Yom Kippur todos os dias da sua vida. Que a purificação dos seus pecados, de uma vez por toda, foi feita pelo sangue do Cordeiro. Se você se manter fiel, se você sempre se arrepender dos seus pecados, o Senhor é fiel para te perdoar. A ira de Deus não será derramada sobre você, desde que você tenha um coração contrito e arrependido das suas ações diante do Eterno. Que Deus te abençoe. No demais, dê um like, se inscreva no canal. Eu quero pedir você que compartilhe com o maior número de pessoas possível essa palavra. Se você perceber, a ideia do que é no canal é levar Cristo a quem ainda não conhece e fazer com que você que conhece Cristo o conheça mais ainda. Essa é a função da teologia, tá? É levar Cristo de uma maneira mais profunda àqueles que já o conhecem. E aqueles que não o conhecem, conhecê-lo. Que em nome de Jesus você possa ser abençoado e compartilhar com quem você puder este canal, é o que eu te peço. Amém? Shana Tová. Que Deus te abençoe, que você tenha um ano bom e doce que irá se iniciar em próximos meses.